Nossa quarta e penúltima pergunta é sobre a reforma administrativa do governo Bolsonaro. Esse projeto de reforma propõe criar vários tipos de contratação no serviço público, entre elas a contratação de funcionários temporários. Há risco de retrocesso ao período anterior à Constituição de 88, quando nós víamos milhares de cabos eleitorais serem contratados pelo eleito para ocupar funções na prefeitura, enquanto outros milhares de contratados ligados ao prefeito que estava saindo, sendo demitidos. Eu assisti isso muitas vezes, metade da prefeitura ser exonerada para entrar metade do prefeito que tinha acabado de ser eleito. Ou seja, as prefeituras e os governos de estados eram verdadeiros currais para pagamento de campanha eleitoral, porque se pagava dando emprego, não pagava o cabo eleitoral antes da campanha, se pagava dando emprego para ele na administração pública depois que o cidadão era eleito. Então, nossa pergunta para os senhores é a seguinte: se eleito, manterá a contratação por concurso público ou adotará as contratações temporárias como forma de contratação no serviço público? Bem, quanto à reforma administrativa do governo federal, eu praticamente não posso falar porque não a conheço, mas eu penso que a reforma administrativa deve começar de cima para baixo. Se o problema do governo é falta de dinheiro, nós temos aí muitos servidores públicos ganhando acima do teto presidencial. É uma calamidade mesmo. Hoje mesmo, na Rádio Bandeirantes, escutei aí, por exemplo, senadores com 80 assessores. A reforma administrativa tem que ser de cima para baixo. Com relação à questão aqui do nosso município, isso é outra, eu diria que é um absurdo o que a gente vê acontecer. Eu pretendo, obviamente, adotar aquilo que eu aprendi em 66 anos de trabalho na iniciativa privada, ou seja, economizar o máximo possível, a começar em prestigiar aqueles que são concursados, que passaram, prestaram o seu exame e não foram chamados. Com relação àqueles que são apaniguados, para mim, esses aí, muito provavelmente, não vão escapar da demissão. Obviamente, alguns poderão até, dependendo da circunstância no momento, permanecer por muito pouco tempo. Mas eu... Já terminou? Ok. Então, a minha pretensão é essa, ou seja, os concursados, primeiro os de casa, depois os de fora. Flávio, eu tenho certeza, e assim deve ser, até por uma questão constitucional, que os servidores concursados, eles têm que ser respeitados no processo daquilo que foi tratado, até mesmo na questão de alguns servidores que têm paridade e tudo mais, o que foi tratado ficou para trás. Agora, a questão da terceirização no serviço público, ela se inicia muito com o processo político, né? Então, nós dependemos muito de uma reforma política. Agora mesmo nós estamos vivendo um processo eleitoral onde você vê as campanhas com grandes composições políticas, com grandes custos, usando recurso público e tal. Isso é a ideia do que você vai ter quando essas pessoas assumirem ou se assumirem, que eu acredito que não assumam, a prefeitura. Porque eu acho que esse tipo de composição política ela não é saudável, até mesmo para a própria administração pública. Então, eu sou muito pró-servidor, eu acho que a gestão pública ela é necessária para o país. Nós somos um país que temos uma gestão pública, como já disse anterior, mínima referente a outros países. O que a gente precisa é melhorar a qualidade do servidor público e não tirar as garantias do servidor público. Muito pelo contrário, plano de carreira, direito à ascensão, direito a bons salários, mas cobrar, ter a contrapartida, que esse servidor público ofereça à população um serviço de qualidade, né? E para isso você precisa ter uma boa gestão de valorização desse servidor público.
Servidor público, a reforma administrativa do governo Bolsonaro é uma excrescência que dá continuidade no serviço público à reforma trabalhista do governo Bolsonaro. As duas liquidam, acabam com os direitos dos trabalhadores, tanto o do regime privado, que é contratual, quanto o do regime público, que é vínculo institucional. Mas ela, principalmente, aniquila o princípio da impessoalidade. Você vai assistir com uma reforma dessa o ingresso no serviço público através das velhas práticas de bilhetinho. O sujeito recebe um favor daquele que controla a máquina pública e ingressa no serviço público através do bilhetinho, através da amizade. Isso existia antes da Constituição de 88. O artigo 37 da Constituição de 88, e o princípio da impessoalidade, veio para acabar com isso. Agora a gente assiste uma reforma que quer acabar com o artigo 37 da Constituição. É evidente que o ingresso por serviço público é só através de concurso público, porque o servidor público aprovado em concurso público, ele tem que permanecer na carreira pública. Não se fala em reforma do serviço público para a cúpula do serviço público, para as carreiras de magistrados, para as carreiras superiores da promotoria de justiça, para as carreiras que reivindicam para si, inclusive os militares. Não se fala isso. Agora, o que o outro servidor que ingressa por concurso público tem que ter precarizado a sua relação? Eu nunca entendi essa distinção. Serviço público é serviço ao público, e o ingresso é um vínculo institucional com o Estado, mediante concurso público. Não tem vacilo nisso. Meu caro servidor, não se deixe enganar. Bolsonaro está procurando revitalizar o Brasil diante dos desmandos praticados pelos governos anteriores, especialmente os governos de esquerda. Bolsonaro não vai mexer, e o projeto do Bolsonaro não vai mexer com servidores concursados. Esses não terão seus direitos retirados. E aqui na prefeitura, me elegendo, os servidores concursados terão os seus direitos preservados ao máximo. Consultem os funcionários do Tribunal de Justiça e vocês vão saber como os tratei, com o máximo respeito e recompondo salários e direitos. Então, o que está acontecendo é que não haverá nada, nenhum toque e não há qualquer alteração no artigo 37 da Constituição Federal. O concurso público está aí, ele vai continuar existindo e é a forma que deve ser, a forma pela qual devem ser providos os cargos na administração. O que nós temos que tomar cuidado é com os cargos em comissão. Nós temos que rever esses cargos. Estes sim têm que ser revistos. Esse nós temos que examinar e procurar aproveitar servidores de carreira também nos cargos em comissão, como fiz no Tribunal de Justiça, que o meu secretariado eram várias secretarias, como na Prefeitura. Aqui ali nós temos um orçamento 5 vezes maior que o da Prefeitura. Eram servidores de carreira praticamente em todos eles. Então, aguardem que os senhores vão ter a resposta como prefeito e um bom patrão para os servidores. Essa questão da reforma administrativa, ela só faz sentido, né, ou só faria sentido se a gente estivesse dentro dessa reforma administrativa, todo mundo. Mas a gente não tem todo mundo dentro dessa reforma administrativa, né? A gente só está penalizando a parte mais frágil, né, dos servidores, né? Aquele que menos ganha, aquela pessoa que está ali ganhando R$1.000, R$2.000 por mês, R$3.000 por mês e prestando um serviço à população. Então, assim, se tivessem dentro dessa reforma administrativa os políticos, os militares, a alta cúpula, as pessoas que ganham realmente muito acima do teto, né? Aí eu acho que faria algum sentido a gente pensar, né, o Estado, né, ou seja, tornar o Estado cada vez melhor. Mas, na prática, não é isso que acontece. Então, assim, essa reforma administrativa vai penalizar o servidor, vai fazer com que ele passe por muitas dificuldades, vai fazer com que ele se torne refém e cada vez mais refém das administrações sucessivas que venham a entrar na prefeitura. Isso sem falar, né, nessa questão também que eu acho que é importante a gente frisar, né, essa questão do comissionado. Eu sou contra, né, eu tenho falado isso com relação a
essa questão dos comissionados. Acho que a gente tem hoje um número excessivo de comissionados à frente da prefeitura. Eu acho que a gente precisa diminuir esse número de funcionários comissionados. O comissionado ele só tem sentido quando você contrata alguém de comprovada excelência, e eu acho que quando a gente pensa em pessoas com excelência, a gente já tem o servidor público que foi alguém que prestou concurso para estar ali desenvolvendo aquela função. Então, acho que a gente precisa aproveitar mais o servidor público para cumprir essa questão e não entrar por esse caminho da reforma administrativa. Você ser admitido por concurso é sempre muito importante, tanto para a pessoa que está prestando o concurso, como para a empresa ou entidade ou administração pública que está recebendo esse funcionário. Eu, com 19 anos, eu fiz concurso para a Petrobras. Eu fiz o curso de torneiro mecânico na Escolástica Rosa, fiz aeronáutica, como soldado da aeronáutica. Depois, quando terminou, abriu o concurso na Petrobras para a refinaria Presidente Bernardes. Eram mais de 2.000 candidatos, passaram 20. Eu tive a felicidade de ser um dos aprovados na Petrobras. Todos os funcionários que tinham lá, da função mais simples, eram também concursados. Na prefeitura, você tem uma administração pública que não pode depender da contratação eventual, de um tempo indeterminado. Ele tem que ter uma segurança, porque ele trabalha para a população, ele não trabalha para ele lida diretamente com o ser humano. O funcionário público, é por isso que se chama público, porque ele vai lidar com homens, com pessoas, com seres humanos, com mulheres, com crianças, com idosos. Então, você tem que ter pessoas que sejam realmente capacitadas. Porque a gente sabe que esse emprego esporádico, catado na sarjeta, como você falou, na calçada, vai ser o quê? Vai ser exatamente para você poder ter uma base eleitoral, para você ter uma base, sabe, que você pode expandir os seus objetivos pessoais. Eu, realmente, se for eleito, será a herança da minha vida. Depois de tanto tempo trabalhando com a população, trabalhando com o ser humano, eu acho que, se nós formos eleitos, nós vamos fazer com que essa cidade lembre de como o ser humano foi tratado na nossa administração. É uma grande responsabilidade. Esse decreto que ele está colocando, inclusive, diminuiu as horas de trabalho e está diminuindo também o pagamento de salário das pessoas, dos funcionários. É um horror. Realmente é um horror. É sempre no mais fraco. Para aqueles que trabalham, para aqueles que constroem a riqueza desse país, dessa cidade, para que eles tenham uma vida digna, é necessário que eles tomem o poder dessa cidade, que eles governem. Porque para defender a saúde, para defender o serviço público, tem que ser aquelas pessoas que usam, que dependem desse serviço. Como eu disse anteriormente, infelizmente, o poder público municipal está aí para governar para 1% mais rico da cidade. Assim como o Dória agora acabou de passar lá na Assembleia Legislativa a extinção de 5 empresas públicas, tirar investimento da universidade. Só os trabalhadores, aqueles que trabalham, que constroem a riqueza desse país, só eles tomando o poder, só eles controlando, decidindo aonde aplicar os recursos, o orçamento, nós vamos defender isso daí. A reforma administrativa é um dos maiores ataques, não é o servidor público, não é o serviço público, é a população que depende. A maioria da população depende de serviço público, depende do posto de saúde, depende da escola pública, e é isso que eles querem acabar. O governo que está aí, que é um governo que tem um histórico de rachadinha, quer institucionalizar a rachadinha nesse país. O fim do concurso público, o fim da estabilidade, é isso. E aqueles que pensam que é fácil entrar no serviço público através do bilhetinho, vai passar pelo que nós estamos vendo lá, trabalhando e dando metade do seu salário para os deputados, para os vereadores, que vão ficar extorquindo. Nós queremos, sim, defender a dignidade não só do servidor, mas do serviço público. Esse negócio de contratar sem estabilidade, serviço público precisa ter uma continuidade.
As pessoas precisam ter compromisso com o serviço público. E não é a cada eleição trocando o governante de plantão e ele trazendo a sua turma que vai acabar resolvendo o problema das pessoas. Nós queremos, sim, que o serviço público, que é um patrimônio do povo, e as pessoas precisam, elas trabalham, elas contribuem para ter de volta serviço. Nós não podemos aceitar o que nós vemos hoje, que direitos estão sendo transformados em mercadoria, saúde, educação, segurança. Isso é um direito que tem que ser revertido, porque as pessoas trabalham, pagam impostos e têm direito de ter isso de volta. E por isso que nós precisamos tirar, sim, esses governantes que estão aí para governar para 1%, que é isso que nós vemos, infelizmente, na cidade de Santos. Eu queria só fazer uma referência aproveitando, tem a ver com essa pergunta, ao que falei na pergunta anterior, na minha resposta anterior. Essa contratação temporária, na verdade, já existe hoje com os cargos comissionados. E os cargos comissionados normalmente são exercidos por gente que não precisa do salário, pelo jeito, ou é muito generosa. Vejam os doadores de campanha do candidato oficial atual do prefeito. Regra, cargos comissionados. Tem gente que doou o salário inteiro para a campanha. Não é? Podiam colocar isso em favor dos funcionários concursados mais carentes. Então, eu quero dizer o seguinte, no Brasil, as coisas no papel são maravilhosas. Funcionário temporário só se justifica, a contratação de um funcionário temporário só se justifica em condição emergencial ou para determinadas tarefas que não tenham no quadro da Prefeitura ou do Estado ou do governo federal quem possa executá-las porque são de alta especialização. Fora disso, não se justifica de maneira nenhuma. Isto vai virar o que acabou de ser dito pelo Saraiva na intervenção dele inicial. Vai virar mais um rombo de corrupção e mais uma politicalha indecente, que é o que a gente vê no Brasil. A reforma administrativa ela é muito mais profunda do que se imagina. Afinal, ela não só acaba com a estabilidade do servidor, que deve ser servidor de Estado, política de Estado, não política de governo. Ela acaba também com o direito à greve. Que servidor vai ter coragem de questionar o governo vigente se ele não tem mais sua estabilidade? Então, essa reforma é extremamente injusta. O que deveria ser feito, que na verdade é um projeto de lei do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, do qual eu faço parte, lei do Chico Alencar, inclusive, que ela determina um teto. A gente tem uma elite do funcionalismo público que ela não é punida com essa reforma. E tem muita gente que ganha muito mais do que deveria. Esse teto eles não querem colocar. Na verdade, eles querem colocar a culpa no profissional de base, no servidor de base, aquele que está no postinho, aquele que salvou a nossa família da Covid, e a grande maioria deles ganha menos de R$3.000. Isso é um absurdo. Só que aí eu volto a falar, semelhanças entre bolsonarismo e tucanistão aqui de Santos. De alguma forma, já tem uma reforma administrativa em Santos e ela é aplicada pelas OS, organizações sociais. Isso é terceirização do serviço público. As pessoas sabem, quem está feliz com a UPA, por exemplo. A UPA tem uma forma de contratação que é terceirizada, que você não precisa fazer concurso, que vira loteamento de cargo, a gente não sabe quanto ganha seus mais altos cargos. Isso já é a nossa reforma administrativa, esse é o tucanistão santista, na verdade. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai desmontar as OS, a gente vai lutar contra elas, porque isso também é lutar contra a reforma administrativa aqui na cidade. E, para isso, a gente vai ter que ter muita coragem. O prefeito de Santos vai ter que ter também a possibilidade de ser preso, porque as leis são cada vez mais injustas. Lei de responsabilidade fiscal, agora reforma administrativa, a gente vai lutar contra elas e alargar o máximo possível o que as pessoas entendem como legalidade, porque lei injusta a gente não vai aplicar. A sua pergunta, Saraiva, me faz lembrar aquela história do indivíduo que tem um gado, uma vaca, um boi, e percebe que tem um carrapato. Ele vai lá dar um tiro na cabeça do gado, para acabar com o carrapato.
Me parece que é bem semelhante, jocoso, mas bem semelhante a essa história. É evidente que nós temos problemas de uma elite aí privilegiada do serviço público, tanto federal, estadual e municipal. Então, nós não temos que matar todos os servidores públicos por conta disso. Nós temos que saber exatamente qual o papel de cada um. Aqui em Santos, esses servidores, eles são identificados pelos cargos comissionados, né? Não me consta que servidor público municipal de carreira seja um marajá e haja legislação que suporte isso. Até que prove o contrário, eu não tenho essa informação. Tem informação, sim, de altos cargos de chefia em fundações, autarquias, institutos, que são ocupados de forma partidarizada e de padrinhamento e clientelismo pelo atual prefeito, pela atual gestão. Nós temos que, mais uma vez, a fórmula só existe uma, e não é fórmula mágica. É o controle social pela sociedade, pelos sindicatos dos servidores públicos municipais. E o compromisso da gestão pública na transparência com essas informações, né, e profissionalização de cargos que são técnicos, simples. A cartilha é muito fácil. Para bom entendedor, um pingo é o suficiente. Profissionalização, seriedade e cuidar das pessoas. Tranquilo. Respondendo a pergunta bem objetivamente, eu vou manter o concurso público como prioridade. Agora eu quero explicar o que vem acontecendo, não precisa nem da lei do Bolsonaro. Nem precisa de uma nova lei. Hoje existe uma modalidade nova de chequinho, existe uma modalidade nova de contratações temporárias. São as ONGs. Tá tudo aí para todo mundo ver. Procurem aí algumas ONGs onde os vereadores da cidade têm funcionamento dentro de algumas secretarias do Executivo. Esse temporário já existe. E não precisa nem do Bolsonaro, não precisa nem de uma lei, não precisa de nada. Entidades esportivas novas trabalhando na SEMES, com ex-funcionários que estavam lá no quadro dos comissionados, hoje recebem através de ONGs, ONGs de qualquer modalidade de basquete, modalidades de skate, estão aí. Elas já existem, essa contratação temporária já existe, na saúde já existe, na cultura já existe, elas estão espalhadas. Esse modelo novo de chequinho já está aí, esse contrato temporário já está aí. Pessoas são contratadas agora, foram contratadas agora através de ONG, através dos termos de compromisso. Então eu não vejo essa modalidade que você comentou, já existe. Eu te contrato e se eu não for eleito, você está fora. Então é uma forma de pressionar esses contratados, mas isso já existe, não vai mudar com uma lei do Bolsonaro ou com uma lei de quem for. Ela já existe, ela está aí para todo mundo ver, em todas as secretarias. E olha, pode procurar, viu, que são vereadores às vezes, são pessoas influentes no governo que estão aí com essas ONGs formadas e pagando por meio delas essas pessoas que estão aí como temporário, a história do temporário. É isso. Com relação à administração e à reforma administrativa que decorre até da União, até preservando a autonomia das unidades e dos entes federativos, eu sou contra nós não mantermos, né, a rigidez da estrutura administrativa do município com base em funcionários de carreira concursados públicos. Então, o que eu entendo como futuro gestor da cidade de Santos, que a reforma administrativa que deve ser feita aqui, como em qualquer unidade, né, federativa, primeiro, verificarmos os cargos comissionados, não é? Qual é a real necessidade. Nós temos 513 cargos comissionados, em que geram uma despesa mensal de 6 milhões de reais. Sabemos que desses cargos estão ligados principalmente a políticos com mandato e sem mandato, para atender benefícios partidários e, portanto, entendo, uma reforma administrativa séria começa por aí, com os comissionados. Ao contrário, eu quero valorizar o funcionário público de carreira. Por quê? Porque ele, além de ter provado, através de títulos e provas e documentos, que está apto a exercer
a função pública, nós temos um critério de responsabilidade e confiança, né? Repito, eu sou funcionário público, por isso eu sei, né, quais são as facilidades, as responsabilidades e, principalmente, os instrumentos de proteção que é preciso ter, né, para que o serviço público ele funcione com a sua eficácia e com os seus objetivos que estão estabelecidos na Constituição e na lei. O pessoal coloca normalmente que o funcionário público é um problema. O funcionário público é uma solução. São pessoas competentes que sabem o que estão fazendo e tem que ser valorizados os que trabalham bem. Os que não trabalham bem têm que ser realmente colocados contra a parede e verificar o que está acontecendo. Agora, quem trabalha bem tem que ser valorizado. Eu fui funcionário público, eu sei bem o que acontece. Existem pessoas que não são competentes? Existem, claro que existem, em todo lugar existe. Mas nós temos que trabalhar de uma forma diferente, valorizando o bom profissional e recuperando o que não está sendo bom profissional por qualquer motivo. Então, nós temos que saber utilizar dessa forma. Normalmente, quem conhece a prefeitura é o funcionário público. Ele sabe o que está acontecendo. Hoje, tem visto várias distorções, não só em relação a contratações, mas também em relação à contratação de comissionados. Muitas vezes, a pessoa é comissionada, é colocada numa secretaria, numa autarquia, que não conhece do serviço e vai mandar em quem conhece. Claro que isso desmotiva qualquer um. Quando se trabalha, né? Então, a chefia tem que ser uma pessoa preparada, qualificada, eficiente, que saiba trabalhar de uma forma adequada. Isso é proveitoso. O servidor público, o nome já diz, é servidor público. Ele serve à sociedade, ele serve ao público. Ele tem que trabalhar de uma forma que dê resultado para a cidade. Esse é o diferencial. Agora, a chefia, normalmente, pela experiência que eu tenho, se você tiver bons funcionários para ser chefes, dá uma diferença muito grande. Não só eu fui servidor público por 8 anos na área de educação, mas também fiz estágio na Prodesan e conheci muito da prefeitura. Então, eu tenho certeza que bons profissionais geram bons serviços.